abrir nossas Bíblias agora no livro de Esther, no capítulo 3. Esther, capítulo 3. Lá no Velho Testamento, o livro que antecede Jó. O livro anterior ao Jó, Esther, um pequeno livro, mas é um livro muito abençoado. É interessante esse livro da palavra de Deus. É algo que nos faz, temos esses 10 capítulos, e os 10 capítulos falam de uma maneira profunda daquilo que Deus fez, sem citar o nome de Deus. Em nenhum momento no livro aparece o nome de Deus, porém, de maneira implícita, o nome dele é muito forte e a obra é dele. Esther 3:13, nós vamos ler esse versículo como básico para a nossa mensagem, e obviamente nós trataremos de outros versículos do livro. Diz assim, Esther 3:13, você na tua casa pode abrir a Bíblia, você pode estar abrindo a tua Bíblia aí na tua casa. Para quem não tem a Bíblia, está no Data Show, e nós estaremos lendo esse versículo. E você deixa aí a tua Bíblia aberta, porque vamos enfatizar outros versículos do livro. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Pai, fala conosco através da tua santa e boa palavra. Traga unção sobre as nossas vidas e traga bênção a todos quantos estão participando desse culto online, no nome de Jesus. Interessante que nós estamos vivenciando no Brasil uma crise na área de saúde, uma crise sanitária muito forte. Realmente, nós não temos lembrança de algo nem perto disso. A nossa geração jamais vivenciou algo semelhante. As gerações um pouco mais com idade do que a gente também não, muito menos os mais novos. A última grande crise sanitária que tivemos no Brasil e no mundo foi ali no final da segunda década do século passado. Começou no final de 1917, o finalzinho, foi até 1920, por aí, com a crise muito forte em 1918, uma situação gravíssima. Ou seja, faz 20 anos que nós tivemos a última grande crise na saúde. E o problema é que essa crise na saúde afeta a economia. A crise na saúde passa para a economia e passou. O Brasil está numa situação difícil. Ainda no início dessa semana, aprovado uma fortuna do país para os estados e municípios para ajudá-los, porque a diminuição do ICMS é muito grande e outros impostos, e a situação financeira dos estados e municípios está muito grave. Você veja bem, tudo isso afeta a nação. Quando olhamos ainda para a população, muitos têm recebido uma ajuda do governo de R$600 por 3 meses. Isto é bom e necessário para a população carente, porém afeta as finanças da nação. Com relação à população de uma maneira geral, nós temos percebido a grande dificuldade na área econômica. Muitos têm perdido o emprego. Isso é difícil demais. Numa crise como essa, a perda de um emprego significa o desemprego, porque a pessoa perde o emprego e não tem como arrumar outro emprego, porque todos estão dispensando os funcionários em razão da forte diminuição no comércio que está existindo. Tudo isso é preocupante. Essa crise econômica chegou ao Brasil. Tudo se tornou conturbado.
As crises vieram em consequência do próprio pecado e também em consequência da irresponsabilidade das pessoas, de atitudes impróprias contra a natureza e assim por diante. Mas aí está a crise. Aqui nesse texto que nós lemos, é um texto chocante. Eu li só um versículo para nós ganharmos tempo, mas tudo isso aqui aponta para uma crise terrível que os judeus haveriam de enfrentar. Veja bem, os judeus, eles já estavam ali passando uma dificuldade ímpar. Eles tinham ido para o cativeiro babilônico. O povo da Judéia, naquele cativeiro, numa situação terrível, aprisionado, sofrendo. Mas com o passar dos anos, alguns conseguiram alguma situação um pouco melhor. E de forma geral, a situação daqueles que estavam cativos também melhorou. Tudo acaba melhorando com o passar do tempo. E agora, aquele povo tinha uma oportunidade de viver melhor, porque a rainha era uma judia. O rei se casou com ela sem que soubesse que era uma judia, mas era uma judia. Era uma pessoa que poderia a qualquer tempo ajudar o seu povo. Então o povo vivia um momento assim, interessante, um momento bom, mas Mardoqueu, o tio da rainha, ele era muito voltado para a sua adoração a Deus, não se dobrava diante de homens. Amã, que era um tipo de um primeiro-ministro, um homem ruim, um homem mau, queria que todos se dobrassem diante dele. Quando o Mardoqueu estava junto do palácio, Amã passava, ele não se dobrava. E outros judeus também não o faziam. E Amã usou uma estratégia, convenceu o rei para que destruísse um povo que não respeitava o reinado como deveria, segundo a alegação de Amã. Ele faz ali entre aspas, um fuxico ao rei. Uma situação ruim demais. E o rei, confiando demais, Amã deu um anel, falou assim, olha, o que você fizer aí está feito, né? Então, veja bem, no versículo 12 vai dizer, no dia 13 do mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu a todo mundo para que fosse cumprida uma ordem terrível. No versículo 13 que nós lemos, enviaram-se cartas. Cartas foram enviadas por intermédio dos correios da época a todas as províncias do rei, a todo o reinado daquele rei, para que se destruíssem, para que matassem e aniquilassem de vez por todos os judeus. Era para matar todos os judeus, crianças, moços, mulheres, homens, matar todos em um só dia. E foi marcado o dia, dia 13 do 12º mês do ano, chamado mês de Adar. Era para matar. Então veja bem, que crise. A crise da saúde aqui era total. A crise era terrível, porque o objetivo ali era matar, era ferir de morte. Que crise terrível. E também vem a crise econômica. Se alguém escapasse, estaria numa situação difícil. Olha, no final do versículo diz, e que lhes saqueasse os bens, tomasse os bens. Então, era uma crise para a saúde, para a vida de cada um, acompanhada de uma crise econômica, como estamos vivendo. Obviamente que a situação deles na época era muito mais difícil, mas eles estavam ali vivenciando um momento horrível para aquela nação que já estava no cativeiro. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar ao coração de vocês esse tema, e você na tua casa pode repeti-lo. Diga assim: podemos superar os problemas com a saúde e econômicos. Problema com a saúde e problema econômico. Podemos superar. Nós podemos superar. Nós temos condições para superar. Nós temos um Deus poderoso. O mesmo Deus daquela época é o Deus que está conosco. E eles superaram aqueles problemas gravíssimos, que parecia sem saída alguma.
superaram o problema. Quando havia um decreto na época, com a chancela do rei, o decreto não podia ser revogado. A situação era muito difícil, muito complicada. Nós estamos hoje vivendo esse enfrentamento com esse vírus maligno, que tem matado muitas vidas, que tem trazido tristeza às famílias e problemas econômicos à população e a toda a nação. É algo preocupante, sem dúvida alguma, algo que preocupa. Mas o nosso Deus tem a saída. O nosso Deus sempre tem algo a fazer. Vamos ver o que Deus fez naquela época e vamos aplicar isso à nossa realidade hoje. Podemos superar os problemas com a saúde e econômicos. Em primeiro lugar, você diz assim, com clamor. Olha aí o versículo 1 do capítulo 4. Quando soube Mordecai, ou Mardoqueu, o nome dele tem essa interpretação, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes. Era um costume da época, quando a pessoa estava muito, rasgava as vestes, até numa atitude de humilhação. E se cobriu de pano de saco e de cinza, também colocava sobre o corpo pano de saco, jogava cinza sobre a cabeça. Era uma atitude de um quebrantamento, mas diante de um momento muito difícil. E saindo pela cidade, o Mordecai, o Mardoqueu, clamou com grande e amargo clamor. Grande e amargo clamor. Por que grande e amargo clamor? Porque havia a lei, havia o decreto do governo, que todos os judeus deveriam morrer num determinado dia. Que qualquer pessoa que assim o fizesse não teria nenhuma consequência ruim. Pelo contrário, poderia inclusive saquear os bens de todos eles. Então, era um momento terrível. Os judeus que estavam no cativeiro, mas viviam um tempo, podemos chamar de paz, com algum progresso financeiro, econômico, social, agora estavam numa situação terrível. Porque poderiam morrer num dia só. Como que eles iriam se defender se o próprio governo tinha feito o decreto? O homem que era tido como um primeiro-ministro, Amã, estava à frente de tudo aquilo. Que situação terrível! Problemas econômicos e principalmente problemas na saúde vão surgir ali para eles. Numa situação terrível. Quando o Mardoqueu toma conhecimento daquela situação, ele se quebranta, tem um quebrantamento, ele chora. A Bíblia diz, fala que ele faz ali um clamor, ele clama ao Senhor, ele tem um clamor, um quebrantamento, ele se humilha, joga cinza sobre a cabeça, se veste de pano de saco, numa situação, mas ele busca o Senhor. A Bíblia fala no grande e amargo clamor, amargo, tamanha tristeza que ele estava vivendo, aquela tristeza grande, aquele sofrimento terrível. Então, naquele momento, ele vai diante de Deus. Mas ele sentia que era um peso muito grande sobre a sua vida. Um peso muito grande. A situação era difícil demais. Parecia que o povo judeu iria desaparecer da face da terra. Depois do cativeiro, surge uma situação pior para aquele povo. E o que eles poderiam fazer? Era muito difícil a saída. A morte era iminente. O sofrimento estava próximo. Tudo muito difícil. Queridos, diante desse momento difícil na saúde, na economia, a nossa saída é fazer como o Mardoqueu fez. Nós precisamos nos quebrantar. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos buscar a Deus e precisamos entender o que Deus está falando com tudo isso. Deus não criou que Ele criou esse vírus, é óbvio, mas Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele tem um propósito. Ele está trabalhando em nossas vidas. Algo Ele está fazendo, quem sabe nos despertando e até mesmo nos preparando para o arrebatamento que está muito próximo.
Mas nós precisamos entender o momento. E precisamos clamar ao Senhor. O atual momento é de clamor. O atual momento não é de murmuração, ainda que algumas vezes nesse isolamento a gente acaba reclamando e não deveríamos fazê-lo. O atual momento é de humilhação, buscar ao Senhor de coração. Nós precisamos entender que a solução virá. Esse problema não é para sempre. Esse problema não vai durar tanto quanto se imagina, porque Deus, Ele vai ter misericórdia, Ele vai abreviar o tempo. Mas é um momento de um clamor verdadeiro. Nós poderemos aproveitar até um tempo maior que cada um tem tido para clamar. Medita na Bíblia e com base nos textos bíblicos, busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Fale com Deus. Clame de todo o coração. E a bênção virá sobre a tua vida, a tua família, a igreja e sobre todos. O momento é de clamor. Deus tem algo a realizar sempre em nossas vidas. O Senhor sempre está pronto para conceder o melhor para nós. Nós não podemos nos deixar abater demasiadamente. Ainda que a angústia tenta dominar a nossa alma, mas nós precisamos vencer essa angústia. E precisamos clamar. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. E Deus te abençoará. Podemos superar os problemas com a saúde e econômicos. Diga assim, com esperança. O capítulo 4, versículo 14 diz: porque se de todo te calares, agora, é o Mardoqueu falando para Esther, sua sobrinha. De outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Ele não menciona o nome de Deus, mas está totalmente implícito. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha. Mardoqueu mandou avisar a rainha da situação. Mas a rainha falou assim, não, aqui é complicado, mesmo eu sendo rainha, eu não posso entrar a qualquer momento diante do rei, se eu entrar e ele não estender o cetro, eu serei morta, a situação é difícil. Ela não sabia o que fazer, ela não sabia como se comportar, e ela não tomou iniciativa no primeiro momento para livrar o povo daquela ação maligna contra o povo. Era muito difícil. E aí o seu tio manda um recado, olha, Deus vai levantar uma saída. Não usou o nome de Deus, mas está ali o nome Deus da história. E você vai perecer com a casa do teu pai. Será que não é para esse momento que Deus te levantou? Será que não é para isso agora que Deus está se manifestando a você? Naquele momento, o tio da rainha, ele demonstra esperança, porque quando ele diz, olha, a saída virá para nós, socorro e livramento virá. O socorro virá, o livramento virá. Então o socorro e o livramento estarão junto de nós. Mas nós precisamos entender que cada um precisa fazer a sua parte. É isso que ele estava transmitindo à sua sobrinha, que era a rainha. Ele tinha esperança. O que me chama a atenção aqui, nesse início dessa história, é a esperança de um homem quando ele lutava contra a esperança. A lógica devia dizer ao seu coração, não há saída. Não há saída para o problema. Mas ele tinha esperança. Ele tinha esperança. Ele esperava que algo fosse acontecer. Ele estava acreditando na providência divina. Ele estava acreditando que o Senhor viria ao seu encontro, ao encontro do seu povo. Ele tinha esperança na ação divina. Deus sempre age por nós. Ele falou, socorro e livramento vão chegar. Deus sempre age. E ele tinha esperança ali nessa ação do Senhor, nessa providência. Deus entra com providência. Deus não nos desampara jamais. A providência divina é verdadeira, a providência divina é real, a providência divina é maravilhosa.
Deus sempre está agindo em nosso favor. Deus sempre está manifestando o seu amor e poder. Nós precisamos sempre acreditar. Ele tinha esperança na bênção do Senhor, ainda que tudo parecia que não daria certo, mas ele tinha esperança. Ele estava esperançoso mesmo em meio a uma situação aflitiva, sem aparente saída. Ele demonstrava naquele momento uma forte esperança num Deus grandioso e maravilhoso. Agora nós estamos olhando para os nossos problemas atuais, problemas na saúde, gente morrendo, gente doente, gente com medo da doença, problema na economia, o país com uma certa crise, a população com uma crise grande, pessoas perdendo emprego, desempregados que não conseguem outro emprego. E muitas vezes o desespero vem, mas eu quero transmitir a você que o momento atual não é de desespero, é de esperança. Mas pastor, como ter esperança? Tudo está ruim, tudo está difícil, pastor. A gente fica olhando para a saúde e a gente tem tanto medo da doença, temos muito medo disso. Olhamos para os outros, pessoas estão morrendo, o que nós vamos fazer? Pessoas estão com um aperto financeiro, parece que isso é geral. O que podemos fazer? Esperança. Tenha esperança. Não perca a esperança. Não perca por nada a esperança. A esperança é que traz alento ao teu coração, é que traz a perspectiva de vitória. Tenha esperança. Algo está acontecendo, ainda que não estamos vendo claramente. Deus está providenciando uma saída por amor do seu povo. Nós podemos e devemos ter uma forte esperança. Nós podemos vencer, mas precisamos ter esperança. Não podemos perder a esperança. Não perca. Está difícil para você aí. Tenha esperança. Deus vai agir, Mirandazai. Deus vai operar. Deus vai conceder o socorro, o livramento. Tenha grande esperança. Podemos superar os problemas com a saúde e econômicos. Terceiro lugar, diga assim, com consagração. O capítulo 4, versículo 16, nós vemos a rainha falando. Vai, ajunta todos os judeus. Fala um recado para o seu tio. O tio que tinha criado a rainha, que tinha cuidado dela. A todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias. A consagração longa e abençoada. 3 dias, não come e não beba. Nem de noite, nem de dia. Consagração completa. E agora a rainha vai dizer, ela mandou todo mundo jejuar, né, durante 3 dias, mas ela também se apresentou. E ela diz, eu e as minhas servas, pessoas que trabalhavam com ela no palácio, também jejuaremos. A gente não pode mandar os outros jejuar e a gente não. Pedir para os outros orar por nós e a gente não. Precisamos orar, jejuar. Depois irei ter com o rei, ela disse. Ainda que é contra a lei, se o rei nos chamou e a gente for ter com o rei, se o rei não entendeu certo, a gente morre. Mas ela termina dizendo, se perecer, pereci. Essa atitude de consagração aqui foi muito forte. Depois que o seu tio trabalhou na sua vida e mostrou para ela, olha, você é esperança. O decreto está aí, o decreto é forte, nós não temos como nos defender, mas você é a rainha. Quem manda aí é o rei, mas você é a rainha. E Deus te levantou para esse tempo. E ela, Esther, entendeu o recado de Deus. A Esther, naquele momento, entendeu o que Deus estava falando com ela. A Esther compreendeu claramente que Deus tinha um propósito na sua vida. E o que ela vai fazer? Antes de tomar uma atitude, ela marca uma consagração, um jejum. Por 3 dias e 3 noites deveriam jejuar ela, as pessoas que estavam trabalhando com ela e os judeus que estavam lá no cativeiro. Jejum, uma forte consagração. Consagração.
Ela sabia que a situação era difícil, porque, como eu disse no início dessa mensagem, um decreto que tinha a chancela do rei não poderia ser revogado. Era a lei dos medos e persas. A situação era terrível, era difícil, mas naquele momento, a rainha estava buscando ao Senhor, mas de uma maneira muito mais forte, de uma maneira com muito mais compromisso. Ela vai para o jejum. Jejuar 3 dias e 3 noites não é tarefa fácil. É para quem quer realmente uma grande consagração. E ela consagra a vida ali. Obviamente com 3 dias orando. Orando durante o dia, orando à noite, quando estava acordada, sem comer aquela comida ótima do palácio, sem nada beber. Resignação. Ela se separa ali junto com as pessoas que estavam com ela, e todos os judeus fizeram o mesmo. Foi um tempo de separação para Deus, de consagração. Queridos, nós estamos precisando dessa consagração. O tempo atual exige de nós esse jejum. Exige de nós muita oração, resignação. Nós precisamos consagrar nossas vidas. Nós precisamos agora pagar um preço. Mas, pastor, é necessário, é necessário. Nós estamos num mundo que não é o nosso mundo definitivo. Nesse mundo a gente deve reservar o tempo para buscar a Deus. O nosso principal tempo tem que ser para Deus. É tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor de todo o coração. Buscar ao Senhor de verdade. Buscar ao Senhor. É tempo disso. É tempo disso. Busque ao Senhor. Clame ao Senhor. E o Senhor vai ouvir a tua voz. O Senhor vai ouvir a tua oração. O Senhor verá a tua consagração. O nosso Deus, Ele olha para a terra. E a Bíblia diz que Ele procura os fiéis. Aqueles que demonstram fidelidade. O nosso Deus faz isso e Ele vai nos abençoar. É tempo de bênção, não é tempo de derrota, não, a despeito de um momento tão difícil. Acredita nisso e busca o Senhor com muita consagração. 4º lugar, podemos superar os problemas com a saúde e econômicos. Diga assim, com estratégia. Respondeu Ester, se bem te parecer, vem o rei e Amã hoje, ao banquete que eu prepararei ao rei. No capítulo 5, versículo 4. É interessante, Ester, depois da consagração, ela vai ter uma estratégia. Ela pensa, como é que nós vamos fazer isso aqui? O rei confia nesse Amã. O rei confia no Amã. O Amã já tinha mandado preparar uma forca para o seu tio Mardoqueu. Preparou uma forca, vamos matar. O Amã tinha toda a força, ele conseguiu convencer o rei que os judeus teriam que ser eliminados. Apesar de que o rei não sabia, como eu disse, que a rainha era judia. Então, ela pensou, se eu for lá simplesmente pedir isso ao rei, não vai funcionar. Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso incriminar esse homem Amã, mas eu preciso usar uma estratégia para com o rei. Eu preciso mostrar o que esse homem fez. É algo assim tremendo, irmão. E ela procura o rei e propõe fazer um banquete e fala, pô, e chama Amã, ele é o primeiro-ministro, eu tenho confiança. Chame o Amã para esse banquete. Que situação, né? Que estratégia? Uma estratégia muito boa, muito sábia, muito inteligente. Quando chega aquele jantar, ela aproveita o momento festivo, o momento carinhoso do rei, e ela abre o coração. Olha, rei, esse homem aí é muito ruim. Os judeus vão ser mortos porque ele tramou. Os judeus nada fizeram contra ti. E o rei, na noite anterior, tinha perdido o sono, e ele foi ler ali os escritos, e leu que certa feita, Mardoqueu, ele descobriu uma trama contra o rei, e avisou o rei disso, e o rei não pereceu. Então, quando falou dos judeus naquele momento, o rei ficou irado.
ficou irado porque ele se sentiu enganado pelo homem da sua confiança, que era Amã. Ele sentiu que a situação ali era difícil. O Amã, ele queria por toda maneira eliminar aquele povo. Eliminar. E ele tinha tido tinha perdido o sono, e ele tinha chamado já o Amã e falou assim: o que devemos fazer para o homem que deve ser honrado pelo rei? O Amã pensou que a honra para ele, fez um aparato todo e falou: ó, faz aí isso, né, o seu melhor animal, a sua carruagem, e coloca o homem do reino aí, de prestígio, para ir na frente e puxando ali aquela carruagem, dizendo: assim faz o rei o homem a quem ele quer honrar. E o homem era o Mardoqueu. Imagina a ira do Amã, mas ele fez isso, e agora chegou no banquete. O coração do rei estava diferente, porque ele sabia que o Mardoqueu era judeu, e quando a rainha fala aquilo para ele, ele se irrita profundamente. A Bíblia diz que ele saiu ali daquele local onde estava a refeição, e o Amã, sentindo todo o perigo que corria, ele vai em cima da rainha para pedir clemência, para pedir que a rainha entendesse, que a rainha não fizesse nada contra ele. E quando ele estava dobrado ali, muito próximo da rainha, o rei entra. E o rei pensa que ele estava ali tentando a rainha com uma má intenção. Aí a ira do rei foi muito maior, e ele determina que o Amã fosse enforcado. E o Amã acabou sendo enforcado na forca que ele preparou para o Mardoqueu. Ele preparou um mal e ele mesmo pereceu. É interessante isso, estratégia. Teve estratégia. Teve estratégia, teve sabedoria, uma perspicácia necessária para o momento, uma atitude firme. Ela planejou aquilo, poderia dar errado. Não, ela falou: vai dar certo. Uma estratégia interessante, e ela conseguiu naquele momento envolver o rei e se livrou do inimigo. Nós precisamos ter estratégia, irmão. Muitas vezes alguém fala de isolamento, ninguém gosta, mas é uma estratégia para se livrar. Usar máscara. Quem gosta de máscara? Ninguém. É óbvio que ninguém gosta. Eu também não gosto, você não gosta. Mas precisamos dessa máscara. Nós precisamos disso neste momento. Nós precisamos tomar algum cuidado. Alguém fala: ó, mas não está sendo tudo isso. Mas precisamos. É a nossa saúde, a nossa vida. Então, diante de um mal desse, nós precisamos de estratégia. Tem alguma estratégia? Podemos achar boas ou não, precisamos abraçá-las e tomar todo o cuidado que podemos fazer. Isso não vai nos custar tanto assim. Estratégia nos ajuda no momento da crise. Para encerrar essa mensagem, podemos superar os problemas com a saúde e os econômicos. Em quinto lugar, você diz assim: com confiança. O capítulo 9, versículo 1, já quase no final, diz assim: no dia 13 do 10º mês, naquele dia que foi marcado para a destituição dos judeus, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorar-se dos judeus, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiaram. A ordem estava ali para matar, mas o rei, não podendo revogar, ele deu autoridade, ele deu condições para os judeus reagirem. E eles reagiram naquele momento. E eles fizeram isso com muita confiança. A reação deles, dos judeus, era com a bênção de Deus. E naquela reação forte, e naquela autoridade que eles receberam do próprio rei, eles venceram os inimigos, eles conseguiram a vitória de uma maneira esplêndida, porque eles estavam confiando em Deus, estavam confiando em vencer, estavam confiando em viver, eles esperavam isso, e venceram aquele momento, venceram o inimigo, a vitória foi completa. Então, nesse momento de crise, na saúde, na economia, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confiar em Deus, confiar que vamos vencer, confiar que viveremos, não morreremos, não pereceremos, e lutar contra isso. Não podemos nos entregar. Os inimigos caíram, esse grande inimigo já está caindo, já está sendo vencido. Ainda lemos há pouco tempo, lá em Israel, está descobrindo ali a vacina.
o medicamento necessário. Deus é poderoso, Deus levanta vidas, Deus levanta, a solução está chegando, a vitória está vindo. Não podemos nos entregar de forma alguma. Os judeus venceram a batalha, ninguém pereceu, muito pelo contrário, não perderam os bens e muito menos a vida. Você não vai perder os seus bens, você vai recuperá-los. Você não vai perder a vida, você vai viver e Deus vai te abençoar. Concluindo essa palavra, eu quero ler o último versículo desse livro, capítulo 10, versículo 3, que diz assim: pois o judeu Mordecai, ou Mardoqueu, foi o segundo depois do rei Assuero. Ele acabou indo no lugar do Amã. E grande para com os judeus. Foi grande, foi ali forte, estimado pela multidão dos seus irmãos. Quem não gostava daquele homem, depois que ele fez tudo aquilo? Tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Ele defendeu o seu povo, ele assumiu o poder, ele chegou numa posição de honra e Deus o abençoou, e Deus o usou com poder. Deus sempre prepara uma saída. A bênção está chegando na tua vida. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a tua família, eu quero abençoar todos que estão participando desse culto. Se você não entregou a tua vida a Jesus, faça isso agora. Jesus chegará na tua vida. É hora da vitória de cada um que quer essa vitória. É a hora da tua bênção, é a hora da graça, da unção do Senhor. Acredita nisso, acredita na vitória.